Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa especial sobre o Dia da Mulher. Vamos conversar com as vereadoras Emília Corrêa, Sheila Galba e Sônia Meire sobre assuntos ligados ao dia a dia da mulher. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar a nossa dinâmica. Preparamos algumas perguntas e colocamos em envelopes. Cada vereadora vai escolher 2 envelopes com perguntas diferentes. Vamos começar então com a vereadora Emília Corrêa. Obrigada pela presença, vereadora. Vamos começar então, a nossa dinâmica. Qual envelope a senhora escolhe? Então, vamos lá. Esse é o 5. Pronto. Sou eu que leio você. Deixa eu abrir para ler para a senhora aqui qual vai ser a nossa surpresa. Sim. Que a nossa ideia é ser esse bate-papo mesmo. Então, vamos lá. Nossa pergunta para a Emília é: quais são as principais questões de direitos das mulheres que ainda podem ser melhoradas? Tem algumas que são muito importantes, a questão principalmente, primeiro, da proteção e dos direitos dessas mulheres em relação ao próprio trabalho, em relação à saúde, em relação à igualdade, por exemplo, na política, na disputa. São direitos que essas mulheres carregam constitucionalmente, mas que não foram aplicados. Salários igualitários, porque tem mulheres que trabalham, fazem a mesma função do homem e por ser mulher acaba recebendo um salário menor. Então são várias essas questões que a gente sabe que precisa melhorar, precisa ser efetivada, logicamente, para que a Constituição se cumpra. Toda a sociedade tem um papel nesse processo, tanto na área da política, mas também nesse processo de compreensão de que esses direitos precisam ser garantidos. Principalmente na área da política, porque é onde, por exemplo, os parlamentos brasileiros, a gente vê aí que é onde confeccionam-se as leis, que se faz tantas leis, mas que a aplicação dessas leis muitas vezes não acontecem e prejudica muito a mulher. Então, por exemplo, nos parlamentos do Brasil, o eleitorado feminino é mais de 50%. Mas nos parlamentos você encontra 12% de presença de mulheres. Isso em todo o Brasil, não é só aqui em Sergipe, não é só no município de Aracaju ou no estado de Sergipe, em todo o Brasil. Então você vê que há uma diferença muito grande. Então isso certamente precisa ser melhorado, precisa se dar o incentivo real para que as coisas aconteçam. Porque senão a mulherada, ela mesma com a questão política, que é de onde tudo sai, ela já fica assustada, com a diferença, a questão das campanhas mesmo, as mulheres que pretendem ser candidatas, muitas vezes elas não querem vir, porque elas temem e muitas vezes até a cota legal para ela não chega. Então, isso tudo são direitos que precisam ser melhorados. A legislação, como a pergunta foi colocada, ela até já traz muita coisa que favorece a mulher, mas a aplicação está desfavorecendo. E aí, além dessa parte da política, sobre esse aspecto da aplicação, quais aspectos que a senhora acha que poderiam existir, para que essa aplicação fosse mais efetiva, talvez uma fiscalização maior, talvez uma maior divulgação desses direitos para que as mulheres conseguissem ir atrás, A divulgação dos direitos, sim, mas olha, eu acho que tudo se concentra muito na boa vontade de querer fazer, Se existe uma lei, se existe uma determinação, se existe uma Constituição, que é a maior lei que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, então isso é muito divulgado, mas quanto mais for divulgado, melhor. Mas é necessário que se tenha boa vontade política. Enquanto isso, as mulheres têm que estar atentas para estarem cobrando, aquelas que já chegaram nos espaços de poder, que cobrem, representando aquelas que não têm o espaço de poder para que outras cheguem. Então, são vieses, são funções assim de muita importância. E mais, o homem tem que ser colaborador nessa questão, Não tem que ficar omisso ou ser só o discurso. Tem que chamar para acontecer, de verdade, porque as mulheres sofrem muita diferença, tanto na questão de trabalho, e não justifica, quanto na questão mesmo da questão do direito e proteção da violência contra a mulher. Nós estamos trabalhando muito esse tema, mas esse tema, por exemplo, ele acaba, tem vários, digamos assim, vieses que precisam ser respeitados. Quando a mulher está sofrendo uma violência doméstica, a gente sabe muito bem o que fazer, mas ela fica paralisada. Então, outras mulheres e as instituições que defendem têm que trazer isso para si,
para que aconteça. E dali libertar aquela mulher para o empreendedorismo, para o mercado de trabalho, que ela é o que vai dar talvez o start, né? Então são muitos setores que a gente tem legislação, mas não tem aplicação da lei. Esse é um dos maiores pecados do Brasil. Legislação nós temos e temos por demais. Na minha formação como defensora pública, como na formação do direito, como advogada, a gente está cansado de ver isso. Claro que leis precisam ser melhoradas, precisam ser ajustadas, mas legislação para dar essa questão da igualdade da mulher em todos os âmbitos, nós temos, mas nós precisamos aplicar, e parte muito da política, parte do judiciário, se chegar alguma coisa concreta, para o judiciário julgar e chamar o feito à ordem, isso eles fazem, mas parte principalmente da questão política legislativa e executiva. Então a gente espera, né, que a partir dessa nossa conversa possa servir também como um alerta, né, para quem está na política, que de certa forma se atente mais para essas questões e busque praticar. Com certeza, Camila, e digo mais, viu, não basta ter somente o discurso, tem que realmente realizar, porque é um disparate, é uma agressão ao gênero feminino, ela não ter os espaços de forma igual ao gênero masculino, tá? E é uma luta para tudo. E até os posicionamentos das mulheres são muito criticados, porque ela tem um jeito dela de ser, então quando ela é firme, ela é criticada, né? Se ela não for firme, ela é utilizada, muitas vezes, ela é utilizada para, talvez ela não perceba, ou talvez perceba, mas tem estratégias. A mulher é um ser muito inteligente e não pode admitir, por exemplo, que a legislação não seja aplicada em favor dela. Sim, com certeza. Então, ótima resposta. Vamos para a nossa próxima pergunta. Qual que a senhora escolhe? Agora vamos escolher. É esse. O 7. Vamos lá, então. Vamos ver qual é a nossa próxima questão aqui sobre o tema da mulher. Essa é boa, hein? Qual a importância da educação das mulheres para o avanço social e econômico? É outro setor de muita importância, não só para as mulheres, mas como um todo, mas as mulheres têm, interessante, né? Tem em número, em maioria, em todos os lugares que ela está, mas o acesso à educação, o incentivo a essa mulher na educação, muitas vezes ela também sofre isso, seja na educação pública, seja na educação privada, né? E isso é outra janela aberta, uma porta aberta para colocar a mulher no mesmo patamar do homem, né? Então a mulher precisa realmente desse acesso, dessa educação para conseguir romper barreiras, né? E é engraçado que eu estava lendo um dado que diz que as mulheres, elas estudam mais que os homens, elas têm mais horas de estudo que os homens, só que mesmo assim você ainda lida com problemas como desigualdade salarial, os homens têm maior empregabilidade que as mulheres, a mulher ela tem que lidar com várias questões, né? Tem que ver se é mãe, tem que ver com quem que vai deixar o filho. Então, mesmo você tendo todo aquele esforço, você ainda tem que se provar o tempo inteiro, Exatamente, né? E tem que se provar o tempo todo. Imagina o que você falou. A mulher, ela estuda mais, ela se desdobra para estudar, a gente nem consegue entender, porque muitas vezes ela tem um emprego dela fora de casa, ela trabalha fora de casa, ela trabalha em casa, ela é mãe, ela educa, ela tem que se cuidar e ela tem que ter energia muitas vezes para estudar, galgando aí espaços espaços melhores em todos os sentidos falando e realizando sonhos, né? A mulher carrega seus sonhos, então, por exemplo, no judiciário, ela hoje, elas têm tido um número, inclusive quase igualitário, digamos assim, ao de homens, porque as mulheres, quando se dedicam a alguma coisa, elas têm êxito naquilo, elas são muito determinadas, elas são muito focadas. Só que muitas vezes é muito mais, digamos assim, difícil para ela, por conta de todo o entorno. É só ver mulheres que estão estudando, por exemplo, para concurso, homens que estão estudando para concurso, a área de educação que ela está almejando, né? Ou seja, na área específica de educação, ou seja, no ensino, no conhecimento para chegar em algum lugar. Porque a área de educação é uma situação e disso saem outras coisas para a mulher, né? Aí nesse ambiente, em casa, por exemplo, se o homem está estudando para concurso e tal,
todo o ambiente é separado para que ele tenha sossego, ele tenha tranquilidade para estudar. No caso da mulher, não. Ela está lá estudando muitas vezes e não há uma compreensão dentro da própria casa. Então, o que é que acontece? Acontece, está estudando, alguém bate na porta que ela separou para estudar, é o menino que está perguntando onde é que está, não sei o quê. Às vezes o pai ou a família não evita, não. Qualquer coisa, sua mãe está estudando, qualquer coisa peça a mim. Não, com o marido dá certo, ela consegue bloquear tudo para que ele não seja atrapalhado, interrompido. No caso dela, muitas vezes não acontece isso. Ela é solicitada, ela interrompe. E isso, veja, ela vai vencendo. Então, a educação é uma área de libertação para qualquer gênero. Mas para as mulheres, ela tem que lutar com uma série de outras coisas para ter acesso ao conhecimento e ali galgar lugares que certamente são sonhos dela. E ouvindo tudo isso, parece que a mulher ela é uma super heroína, né? Às vezes colocam a gente nessa posição de que a mulher tem que dar conta de tudo mesmo, porque ela é muito forte. Só que a gente também cansa, né? E também tem questões que a gente precisa ser compreendida, né? Então eu vejo que é fundamental que a sociedade contribua para esse processo, né? Seja na área da política, seja na área da educação, o próprio papel dos homens, como a senhora tinha comentado antes, Com né? certeza precisa dessa parceria, sabe? Parceria do homem com a mulher, parceria da família com aquela mulher que muitas vezes a gente escuta histórias fantásticas de mulheres de todas as faixas etárias, mulheres jovens, mulheres adultas, mulheres maduras, que resolvem retomar a vida dela, de dizer basta e cai em um processo ou em uma escolha de estudar, seja para concurso, estudar dentro da profissão que ela já está para se aperfeiçoar, porque o estudo tem que ser contínuo, não tem aquela história mais, quando eu concluir a minha graduação, finalmente eu vou descansar. Não, aí é que você vai ter que estudar mesmo, vai ter que separar tempo, porque as coisas vão se modificando, as coisas vão sendo atualizadas e você como profissional não pode ficar para trás. Então, a mulher, nesses dias que a gente fala muito sobre a mulher, e dias que se elogiam demais as mulheres, colaborem com as mulheres, né? Nos sonhos, nas determinações dela, porque esses dias são todos assim, parece que são, inclusive, Camila, são os dias, é o mês que a mulher mais trabalha, porque precisa mostrar uma realidade nesse mês emblemático, digamos assim, né? Precisa mostrar uma realidade e ela é solicitada para várias situações, então é um mês bem corrido, mas é necessário, né? É necessário para que se dê aí uma conotação de trabalho de conscientização de tudo aquilo que a mulher faz. Então, na área do emprego, na área, por exemplo, das relações afetivas, tudo isso ela está em foco. Ela está em foco e ela tem que administrar. E querem que ela faça, é como você falou, você colocou muito bem, ela tem que estar se provando o tempo todo para uma sociedade, quando ela é humana, quando ela também tem exaustão, quando ela está cansada, quando ela se irrita. Ai, meu Deus do céu, quando se irrita é desequilibrada. Sim, aí ninguém entende o porquê. Exatamente. A carga que ela vem carregando para ela estar, logicamente, se posicionando, até um posicionamento de uma mulher. Ele, às vezes, é muito mais criticado e observado do que um posicionamento do homem, tá? Um gestual da mulher é criticado, uma forma de ser. Então, imagine quantas bolhas essa mulher não tem que furar quase todo dia para provar que ela é capaz. E mais, tem que ser linda, maravilhosa e tudo. Então, é muito importante que a mulher seja ela, que ela desenvolva o talento dela, seja qual for esse talento, seja qual for o local, sabe? Na área da educação, na área do direito, na área da medicina, na área da comunicação, na área da política. Eu noto que tem muitas mulheres que têm vontade de vir, mas quando começa a se aproximar, elas já temem, porque elas não sentem confiança naquele terreno. E é um terreno minado mesmo, então tem que trazer o chip com ela, sabe?
A gente às vezes não escolhe determinados chips. Se eu fosse escolher determinados chips para minha vida, eu não ia escolher o chip que eu atuo. Se pudesse. Mas quando vem com a gente é natureza, você vai tocando e tal, né? Então é isso que eu acho que a mulherada a cada dia está mais preparada, mas ela enfrenta muitas coisas, principalmente as mulheres que vivem relacionamentos abusivos e que vivem situações de violência doméstica. Isso mina a força da mulher e por isso que ela precisa de outras mulheres e das instituições da rede que protege os direitos dela. A nossa conversa com a vereadora está quase acabando, mas aí antes de finalizar, eu queria que a senhora deixasse um recado então para as mulheres que estão assistindo a gente, nesse mês que é tão especial, mas de uma luta que é diária, né? Eu acho que em meio a muita coisa do que eu disse da minha fala, já deixei, eu acho que muitos recados para as mulheres que estão nos assistindo, mas é necessário que cada vez mais a gente esteja falando dessa pauta, para que essa pauta não precise um dia ser tão falada já, e sim exercitada, vivenciada pelas mulheres, no âmbito do trabalho, no âmbito do lar, da intimidade da casa dela, porque é o nosso asilo, que a Constituição diz que o lar é asilo inviolável. Então, imagine uma mulher que está sofrendo violência doméstica em casa, esse asilo já foi violado. Ela não está protegida. Pelo contrário, ela está desprotegida num ambiente que ela devia estar mais guardada. Então, que ela ganhe força, respire, peça ajuda para sair desse cárcere da violência, né? Estou nem falando do cárcere privado especificamente, mas do cárcere da violência, porque a violência aprisiona a mulher e ela tem muito para mostrar para a sociedade, em prol da sociedade e por dias melhores, porque a mulher tem isso dentro dela. Ela tem sensibilidade que traz uma inteligência mais aguçada e ela tem muita coragem. Já viu bicho mais corajoso que mulher? Não tem, não. Então é isso que eu desejo para a mulher. Firmeza, coragem e muito amor, porque quando a gente ama o que faz, as coisas acontecem. Obrigada, vereadora, pela presença. Nós finalizamos o primeiro bloco de perguntas com a vereadora Emília Corrêa, mas não saia daí. No próximo bloco, vamos conversar com a vereadora Sheila Galba. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa especial voltado ao Dia da Mulher e dessa vez eu recebo a vereadora Sheila Galba. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Camila, e é um dia muito importante pra gente, né? Nós mulheres. Sim, com certeza. A senhora pode escolher duas perguntas, né? Mas vamos uma por vez. Qual o número que a senhora escolhe? Deixa eu ver, viu? Ai, meu Deus, qual? O 6. Vamos no 6. Vamos no 6. Vamos no 6. Posso? Vou ler aqui pra senhora. Vamos ver, então, ó, qual vai ser a pergunta. Essa é muito boa também. Ó. Como a sociedade pode apoiar a causa das mulheres? Então, boa mesmo a pergunta. Veja, nós vivemos em um mundo que tá avançando muito em relação às mulheres na política, as mulheres ocupando espaços, né, grandes espaços. Veja, no meu tempo lá atrás, lá atrás a gente vivia num mundo muito patriarcal, onde nós mulheres eram sempre submetidas ao que o homem queria, ao que o homem fazia. Então, graças a Deus, né, nós evoluímos bastante. As mulheres precisam acompanhar mais as mulheres. Assim, eu acredito que as redes sociais, elas dão essa abertura, sabe, Camila, para que as mulheres acompanhem mais e vejam o trabalho dessas mulheres ativistas, mães, professoras, gestoras. Então, eu acho que esse é o caminho. Acompanhar, lógico, tem que ser através das redes sociais, que é o grande boom, né, deste século. Então, eu acho que é por aí, acompanhando o trabalho dessas mulheres nessas redes sociais.
E aí, nesse aspecto da própria sociedade, né, a gente ainda tem buscado combater várias questões ligadas à violência contra a mulher, casos de feminicídio. Sim. Muitas vezes as pessoas acham que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E, na verdade, a sociedade ela também tem um papel nessa luta, né, pela preservação da vida e da dignidade da mulher, né? Então, é justamente isso, veja. Antigamente, em briga de marido e mulher, ninguém metia a colher. Então, era um paradigma que foi lançado lá atrás. Hoje não. A gente sabe que tem que meter a mão sim, tem que meter a colher sim. A colher, o cabo de vassoura, tem que abrir a janela, chamar a polícia, né? Porque a mulher tem que sentar ao lado de mulher, mulher tem que dar força à mulher, mulher tem que dar as mãos às mulheres, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém é nada sozinho, e a gente precisa ter esse apoio das mulheres, principalmente das mulheres. Mulher tem que apoiar a mulher, sabe? A gente vê muito... nós somos a maioria. Em todos os lugares, onde você entrar, se você vai para uma festa, a maioria é mulher, se você vai para a igreja, a maioria é mulher, se você vai para o supermercado, em todos os espaços, nós somos a maioria. Então, a gente precisa embutir esse sentimento de pertencimento, do nosso pertencimento, e apoiar as outras mulheres. Sim, com toda certeza. Qual é a próxima pergunta que a senhora escolhe? Só o número par, né? Sim. O 4. Toma. Vamos no 4. Número par. Depois eu quero saber quais são as outras duas, porque eu estava de olho no número 1, mas eu peguei o 4. Essa é bem interessante também. Ó. Qual é a importância da representatividade das mulheres em cargos de liderança? Ai, meu Deus do céu. Eita, eu acho que é o que está mais precisando, sabe? Nós mulheres, existe uma sub-representação das mulheres nesses cargos de liderança. As mulheres ainda são tidas como o sexo frágil, né? Muitos homens ainda vê as mulheres como coitadinha, ela não bonitinha, pode ocupar esse espaço. Não pode ocupar esse espaço. E a gente está mostrando cada vez mais, as mulheres estão mostrando o seu potencial, o seu valor, dizendo que o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Né? Precisa também entender isso, que o nosso lugar é onde a gente quiser estar. E tanto que nós temos mulheres, tivemos uma presidente da República, né? Já tivemos ministras, várias ministras, inclusive hoje eu estava com a ministra, com secretárias de educação, maravilhosas secretárias de educação, espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, esses cargos também podem ser ocupados por polícia, delegada, caramba, eu fico assim impressionada quando eu passo nas ruas que tem uma viatura da Polícia Militar ou da Polícia Civil sendo comandada, dirigida por uma mulher. Então, esse espaço também pode ser nosso. A mulher precisa só ser embutida desse sentimento de que ela pode ser o que ela quiser e estar onde ela quiser. E também, só para a gente aprofundar um pouco mais, nessa parte de estar, né, onde a mulher quiser estar, muitas vezes faltam políticas públicas também para que a mulher assuma esses pontos de liderança. Então, por exemplo, na política, programas dentro do próprio mercado de trabalho, que muitas vezes falta essa política de incentivo para que a mulher ocupe esse espaço, por achar que aquele lugar é naturalmente do homem, né? Naturalmente masculino. Você falou agora e eu lembrei do que aconteceu hoje pela manhã. Eu participei de uma roda de conversa hoje de manhã, onde estava uma secretária de Educação de Goiás. E ela é uma excelente secretária de Educação, sabe? Na época ela era secretária, não era de Educação de Goiás, era de um outro estado, de outro município. E ela, muito boa, muito bem vista. E aí, em uma reportagem, a repórter perguntou se ela tinha alguma pretensão de estar deputada estadual. E aí ela disse, pode ser, eu acho que tem espaço para mim. E aí os homens, eles começaram a ver lá as cadeiras e que ela tinha, que era muito benquista na região dela e que ela tinha essa possibilidade. Chamou o governador e disse, destitua ela do poder. Então, quando a mulher começa a sobressair, né, a ser vista com uma mulher empoderada, existem esses homens que tentam, sabe, derrubar, passar uma rasteirazinha. Por isso é tão importante essas políticas públicas, né, de empoderamento, de pertencimento, de colocar a mulher para frente. E é isso, eu fiquei impactada com essa história dela e ela foi destituída do cargo e
e depois ela conseguiu fazer vários concurso para estar hoje secretária municipal da educação de lá de Goiás. Um beijo grande no coração e fiquei muito impactada com essa história hoje de uma mulher que saiu, que nasceu na roça, que cresceu na roça, que perdeu o pai, que a mãe o pai ficou doente, a mãe que levou toda a vida dela nas costas e hoje ela é secretária de educação, fazendo um grande trabalho no estado de Goiás. Então, é isso, sabe? Essas políticas e esses homens entenderem que essas políticas, elas não precisam estar só no papel, ela tem que sair do papel para a mulher poder ascender profissionalmente. Com certeza. Vereadora, desde já eu agradeço pela presença e para a gente finalizar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, um recado para as mulheres que nos assistirem. Então, Camila, eu vou deixar a mensagem que eu sempre deixo, sabe? Todas vocês sabem, né? As que não sabem vão saber agora. Eu estou vereadora de Aracaju porque eu tive um câncer em 2014. Eu tive um tratamento completamente interrompido de radioterapia e eu comecei a lutar pela minha vida. O que é que eu aproveitei, o que é que eu entendi com isso? Que nós mulheres não podemos nos vitimizar, sabe? Sair sempre dessa zona de conforto, de vitimização e lutar pelo seu objetivo. E principalmente, eu descobri o câncer através do toque. Então é muito importante que você conheça o seu próprio corpo. Não é pecado você dizer que você se toca e nem faz vergonha. Então, aprenda a conhecer o seu corpo, porque o nosso corpo ele dá sinais e você precisa estar atenta ao sinal que o corpo te dá para você correr atrás de ajuda o quanto antes. Quem está falando isso é uma pessoa que viveu justamente isso aí. Descobriu o câncer através do autoexame, através do toque, corri atrás do tratamento. Eu tenho 10 anos que estou aqui na fila da cura. Então, um beijo grande para todas as mulheres de Aracaju, de Sergipe, um feliz Dia das Mulheres e que vocês conquistem o espaço que você quiser conquistar. É isso. Vereadora, muito obrigada. Continue conosco porque no nosso próximo bloco falaremos com a vereadora Sônia Meire. Estamos de volta para o nosso último bloco de perguntas com a vereadora Sônia Meire. Seja muito bem-vinda, vereadora. A senhora pode escolher até 2 perguntas, vamos fazer uma de cada vez. Qual o número que a senhora escolhe? Número 2. Vamos ver então qual é a pergunta que temos aqui relacionado ao Dia da Mulher. Essa é boa também. Quais são os desafios enfrentados pelas mulheres na política e como elas estão combatendo a subrepresentação, né? Então, essa pouca participação no ambiente político. Então, primeiro, agradecer o espaço, né, dizer da importância de estar aqui nesse espaço, nesse mês de março, discutindo as questões das mulheres. Nós temos problemas concretos na vida das mulheres que impedem, na maioria das vezes, a sua colocação, inclusive, no mundo público. Porque, historicamente, as mulheres, numa sociedade como a nossa, que é basicamente dominada pelo que a gente chama de patriarcado, que é dominada pelos homens, o lugar das mulheres, historicamente, foi construído como um mundo privado, que é o mundo doméstico, né, o mundo da família. Inclusive, as nossas análises apontam, a partir de uma reflexão que a gente tem feito, que a família, né, essa reflexão de base marxista, de uma teoria crítica, ela acaba se constituindo como uma propriedade privada que o poder do homem é exercido de forma direta sobre as mulheres. E, para você ter ideia, nós estamos, nesse século atual, estamos com problemas do século XIX, do século XVIII, que nunca foram resolvidos. Uma mulher que convive com um homem, por exemplo, 40 anos, uma senhora já, ela vai ao supermercado, ela coloca um leite que ela precisa usar na sua alimentação, consumir, num carrinho de compras, num supermercado no bairro, e o companheiro dela diz, não, tira o leite. Você não vai levar o leite. Ela diz, mas como? Eu preciso beber, eu preciso tomar o leite, eu preciso consumir o leite. Não, você não leva o leite. E a mulher tira o leite. Então, isso é um dado real, da realidade atual. Então, e a mulher trabalha, o trabalho doméstico não é remunerado, mas o trabalho doméstico, ele contribui
para, inclusive, reorganizar a produção na sociedade que a gente vive, porque o companheiro dela, que trabalha, né, ele tem a roupa lavada, tem a alimentação feita na hora que ele chega, né, tem a casa limpa, tem as roupas de cama todas limpas e tem a mulher, inclusive, como a sua companheira, sexualmente falando. Então, essa relação, ela se estende a outros espaços quando se trata o trabalho da mulher como um trabalho não remunerado. E isso, inclusive, quando ela tem os filhos, fica a responsabilidade maior para ela, inclusive. E se a mulher, inclusive, tem filhos e depois esse filho tem algum tipo de deficiência, muitos homens, inclusive, separam-se das mulheres e culpam as mulheres pelas deficiências que os filhos passam, que têm e que têm dificuldades, inclusive, de se movimentar na sociedade, porque a sociedade não é feita para tratar as pessoas desiguais no nível diferenciado para que ela tenha os mesmos direitos. Então, a família é um grande espaço hoje, né, sempre foi, de controle, inclusive, do corpo e da mulher. Então, a mulher, para sair desse lugar, mesmo quando ela trabalha fora, ela tem inúmeras dificuldades, porque aí as dificuldades aumentam porque ela tem que trabalhar fora de casa e acumula o trabalho doméstico. Então as mulheres têm tripla jornada de trabalho, né? E geralmente ela não tem, quando ela recebe o dinheiro dela, nem sempre as mulheres têm autonomia sobre o seu próprio salário. Porque aí, quando ela não bota o dinheiro dentro de casa e ela tem um companheiro, ele começa a dizer, onde você está colocando o seu dinheiro? E muitos deles deixam de colocar aquilo que ele colocava dentro de casa, como alimentação ou alguma outra necessidade para os filhos, porque a mulher passou a trabalhar e ela é quem vai ter que bancar aquela parte que ele bancava. Então, não é algo fácil. Isso sem contar com as mães solos, que tem que sustentar sozinha sua família, seus filhos, suas filhas, né? Então, não é tarefa fácil. Então, como que essas mulheres vão estar disponíveis para ocupar os espaços públicos? Se o espaço doméstico hoje sempre foi e continua sendo ainda um grande limitador da posição da mulher na sociedade. Então, só com muita organização, né, quando essas mulheres têm condições de se organizar, para que elas possam tomar esse fôlego e atuar. Você veja que muitas mulheres elas só passam a atuar mais fortemente na sociedade depois que seus filhos já estão crescidos, criados, que aí ela já não tem mais aquele tempo todo, né, de dedicação à casa e ela passa a atuar. Então não é algo fácil, por isso que há um problema de subrepresentação, porque culturalmente, a cultura machista, ele coloca a mulher como prioritariamente no espaço do mundo privado e não no espaço público. Então a mulher tem que enfrentar inúmeras barreiras. Isso sem contar com as mulheres hoje no mundo, que vivem hoje numa situação de guerra e de genocídio. Nós estamos falando de uma realidade brasileira com a desigualdade enorme. Quanto mais a desigualdade aumenta, o poder econômico, né? Os ricos ganham muito mais e os pobres ficam mais pobres, mais as mulheres são mais sacrificadas, porque elas têm que trabalhar mais em casa e fora para poder manter a sua família. E essa mulher não tem tempo para pensar na ocupação dos espaços públicos como representação política, porque ela tem que sobreviver, ela tem que lutar para sobreviver e garantir o pão da sua família. Inclusive, o 8 de março, ele existiu a partir de uma greve, de uma manifestação nas ruas das mulheres, né? Elas foram para as ruas, em Petersburgo, lutar porque elas tinham 13 horas de trabalho nas fábricas. E depois elas saíam e pegavam uma fila gigantesca com o frio abaixo de 0 grau para conseguir um pão para levar para casa. Então era uma situação de exploração estúpida e as mulheres fizeram uma grande manifestação nas ruas e graças a essa manifestação por pão e paz para vencer a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, então as mulheres se organizaram para lutar, foram para as ruas e foi esse o sentido que deu origem, foi a maior manifestação, a maior greve do mundo que já se viu, foi essa, por pão e paz. A luta das mulheres contra a guerra e por alimentação, pelo direito à vida. E foi essa luta que inclusive gerou toda uma luta também, ampliou-se no caso, não foi que gerou, mas ampliou-se a luta, que levou inclusive a um processo revolucionário na Rússia, onde as mulheres tinham seu movimento organizado, participava do partido, né, e lutou para que houvesse igualdade de gênero. E nesse processo de igualdade de gênero,
se criou toda uma constituição, no caso, né, uma lei geral na Rússia, onde as mulheres teriam acesso ao trabalho com os mesmos salários que os homens, né? Que as mulheres tivessem os direitos iguais aos homens em relação aos salários, a emprego, porque ainda hoje mulheres desempenham as mesmas funções que os homens e ganham menos que os homens. E aí tem outra questão, que é a raça. Se você for olhar as mulheres negras, que é a maior parte da população brasileira, no caso, de mulheres também, elas, no mercado de trabalho, quando elas entram no mercado de trabalho, elas ganham menos que os homens negros, menos que os homens brancos e menos que as mulheres brancas. E onde é que estão as mulheres negras? Então, nós temos na Câmara Municipal a ausência de mulheres negras. E por que mulheres negras não estão na Câmara Municipal? Porque são essas mulheres as mais excluídas, que estão à margem da garantia dos seus direitos. Então, a luta das mulheres pela igualdade de gênero é uma luta pelo poder delas de ocupar os espaços públicos, de ter os direitos de trabalho. E aí, diante de todos esses dados, né, que a senhora está falando, é interessante, né, e ao mesmo tempo triste pensar assim, porque mais da metade da população do Brasil, né, o censo do IBGE mostrou, são de mulheres, né? As mulheres são maioria na população, numericamente, porém, dentro dos espaços políticos, onde há diversas discussões que são fundamentais para a sociedade, a mulher não consegue ocupar esse espaço, né? A senhora acha que existe uma visão, por exemplo, de que a mulher ela não tem capacidade para estar naquele ambiente político, entende? Porque, por exemplo, a maioria das pessoas, quando vão votar em governador, em prefeito, em vereador, muitas vezes acabam pendendo para o lado masculino, mesmo tendo, às vezes, né, algumas candidatas, né? Então, a senhora acha que existe um certo tipo de visão dentro da sociedade, de que, na verdade, essa posição de governar vem do homem por toda essa questão do patriarcado, né, que a senhora levantou? Com certeza, não é que a mulher não tenha a capacidade, eu acho que hoje está mais do que provado no mundo, que as mulheres são as que movem a sociedade, né? Elas são grandes cientistas, as mulheres são grandes estudiosas, as mulheres são trabalhadoras, que inclusive no período da própria chamada Revolução Industrial, com a industrialização no Brasil, foram as mulheres recrutadas, né? E crianças também jovens para trabalhar o trabalho fabril, o trabalho nas fábricas. Então, eu acho que não é uma questão como a sociedade se estrutura a partir da dominação dos homens sobre as mulheres e racial também, né? A racialização, ou seja, a base racial. Essa população, segundo a base patriarcal e racista, ela não deve chegar a lugares de decisão. Agora, existe uma determinação, né, voltado, por exemplo, para os partidos políticos, que agora eles precisam ter um determinado percentual de candidaturas femininas. A senhora acredita que iniciativas como essa são capazes de ampliar o espaço das mulheres no ambiente político, né, seja, enfim, aqui na Câmara Municipal, numa prefeitura? Com certeza. Nós temos no nosso partido, né, nos partidos de esquerda, já uma prática, não só nos sindicatos, de serem paritários, homens e mulheres, né, fazerem parte da direção, porque só via mulher, sindicatos, associações, para serem secretárias, para ser coadjuvante. Não, nós mulheres somos protagonistas do processo da luta, certo? No caso da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, as cotas para as mulheres é uma disputa política. É lógico que nós não queríamos que tivéssemos uma sociedade com cotas. Nós queríamos que tivesse realmente uma sociedade que analisasse, que tivesse uma base cultural elevada. Nós não temos isso ainda. Então, por isso, precisa ter cotas. Que os homens são contrários, a maior parte dos homens. Então, o fato de existir hoje a cota para as mulheres é um avanço dentro do sistema que nós estamos vivendo. Ainda não é o que nós desejamos. É um assunto bem complexo, né, esse do ambiente político. Vamos para a próxima pergunta, então, vereadora. Qual a senhora escolhe? 8. Vamos ver, então. Se a gente for ficar conversando sobre política aqui, ó, vai hora de conversa, né? Mas agora é sobre política também. A pergunta é: qual é o papel das políticas governamentais e das legislações
na promoção de igualdade de gênero e na proteção dos direitos das mulheres, né? Então agora a gente está falando mais da própria aplicação da lei ou da própria criação de políticas públicas, né? Essa pergunta, ela tem dois vieses, né? Primeiro, é a base da legislação. Hoje nós conseguimos avançar muito na legislação para a garantia do direito das mulheres. Desde mulheres que têm sofrido, né, diversas violências, inclusive a violência doméstica, né, a luta contra o feminicídio, né, o reconhecimento LGBT, da orientação sexual, dos direitos das mulheres trans, dos direitos das mulheres negras. Então nós temos uma Constituição, inclusive, muito ampla nesse sentido, né? Mas não basta você ter as leis, você precisa ter a materialidade, a materialização da lei está no orçamento público. E aí você não tem orçamento público para proteger as mulheres, para garantir, inclusive, o aumento da empregabilidade das mulheres, né, com salários justos, dignos. Saúde pública para as mulheres. Nós temos uma carência enorme, mesmo tendo o SUS, que é um sistema muito bem estruturado, teoricamente, mas na prática, na assistência, falta. Você não tem uma política de assistência social para garantir que as pessoas saiam da situação de segurança alimentar que as mulheres estão, né? E em se tratando do município de Aracaju, se você colocar na busca, abrir o orçamento e colocar o nome mulheres, você praticamente não encontra políticas específicas voltadas para as mulheres com garantia do orçamento. Essa foi a nossa luta desde que entramos aqui na Câmara, colocar as mulheres no orçamento. Então você tem hoje, por exemplo, as mulheres que sofrem violência. Na última informação que eu obtive da Defesa, da Secretaria de Defesa Civil, 37 mulheres estavam sendo atendidas pela Lei Maria da Penha. É porque só tem 37 mulheres que estavam buscando a proteção? Não, tem mais mulheres. E porque só 37 mulheres estavam tendo esse atendimento e as outras não estão tendo esse atendimento? Porque não há, inclusive, pessoas na guarda suficientes, não há concurso público, o número hoje da guarda é insuficiente para garantir a proteção da Lei Maria da Penha. Você tem o CRAM, que foi inaugurado recentemente, que é um acordo entre município e a Justiça, né? E o CRAM não o município entra, né, com aluguel, mas não tem servidoras públicas, não tem pessoas contratadas, precisa de psicólogos, assistentes sociais suficientes para atender. O último número que nós tivemos foi de 150 mulheres, e é lógico que deve ter muito mais, e ele não tem essa estrutura. Então você precisa garantir no orçamento. É uma discussão bem ampla, bem complexa e com certeza muito importante, né? Todas essas políticas, todo esse trabalho da senhora, das outras parlamentares também. Queria agradecer pela presença e antes da gente finalizar, eu só queria que a senhora deixasse então uma mensagem bem rápida para as mulheres, né, que estão nos assistindo em homenagem a esse Dia da Mulher. Então, eu quero dizer para você que está nos assistindo que esse Dia Internacional é um dia de luta das mulheres no mundo. E nós estamos nas ruas lutando, mesmo que você não possa estar, porque eu sei das suas dificuldades, inclusive para sair, para se deslocar, mas nós estamos nas ruas lutando por você. E na Câmara Municipal também, representando principalmente as mulheres vulneráveis, as mulheres que estão hoje passando por inúmeras dificuldades, tendo a sua vida ameaçada todos os dias. Nós estamos aqui com você e por você. Conte conosco, porque nós acreditamos que só unidas nós podemos vencer esse grande problema que estamos vivendo no mundo e no Brasil, não é? Que é a força do poder econômico a partir do uso do poder do homem sobre as nossas vidas. Então, pela nossa liberdade, pelo nosso direito a existir, pela nossa liberdade, pela nossa vida, é que lutamos contra todas as formas de violência e contra o fascismo e o autoritarismo. Muito obrigada, vereadora. Para finalizar o nosso programa, a Câmara Municipal de Aracaju preparou uma homenagem especial com as nossas servidoras. Obrigada pela companhia. A Câmara Municipal de Aracaju conta com mais de 400 servidoras. São mulheres dedicadas em empenhar o seu trabalho da melhor forma para a sociedade aracajuana. Que neste Dia da Mulher, nossas servidoras sintam-se homenageadas.
Para todas as mulheres que nos assistem, vocês são fortes e estamos juntas. Seu lugar é onde você quiser. Feliz Dia da Mulher!